Olá, boa tarde a todos. Eu sou Vanessa, respondo hoje pela gerência administrativa da USF Arnaldo. Agradeço a todos pela presença, os presentes e os remotos, e agradeço pela oportunidade de estar aqui e poder mostrar o nosso trabalho para vocês. Hoje vocês vão ver uma apresentação um tanto quanto diferente das demais. Das anteriores, acredito que da maioria das próximas. Vocês vão ver os dados de uma unidade, de um semestre, do primeiro semestre de uma unidade com 11 meses de existência. Sendo que ela foi inaugurada na semana do Natal, nos últimos 10 dias úteis do ano, passou seu primeiro mês de implantação, definindo seus fluxos, reconhecendo a sua área, seu usuário, descobrindo suas fragilidades e potencialidades junto ao território. Visto isso, terminamos o primeiro mês, seguimos fortes, confiantes, para oferecer à nossa população o serviço tão esperado e tão necessário de prevenção e promoção à saúde. Contudo, sem que qualquer um de nós pudesse imaginar, o cenário mudou. Fomos pegos de surpresa por uma pandemia, algo que nos tirou completamente o chão, o normal, o protocolo. Porém, e não podendo ser diferente, nos colocamos à frente dessa batalha. Por um breve momento, demos um suporte a mais à questão dessa nova e urgente realidade. Mas assim que o corpo técnico da CESAL conseguiu nos amparar e orientar, voltamos, seguindo todas as normas técnicas de proteção preconizadas à época, a oferecer gradualmente aos nossos usuários os serviços da unidade. Então, sem mais delongas, quero lhes apresentar a USF Dr. Edgar Pedro Raupe Sperp. Dr. Edgar era médico pediatra, atendia na Santa Casa, foi diretor clínico desse hospital, presidente da Associação Médica da capital por 2 gestões, foi secretário municipal de saúde, atuou por 26 anos na chefia da enfermaria pediátrica da Santa Casa. Era casado e deixou 4 filhas ao falecer. A nossa unidade se localiza na região leste do município, no distrito sanitário da região do Bandeira, mais ou menos entre o Tiradentes, o Chácara Cachoeira e o MAP. À época da inauguração e ao longo do primeiro semestre, era composta por uma equipe de saúde da família e uma equipe de saúde bucal. Logo, teremos expostos aqui hoje os dados dessa equipe única. Salientamos que hoje essa equipe está com seu corpo de RH completo, composto por 2 equipes de saúde da família e 2 equipes de saúde bucal. Nossa área distrita é composta por realidades completamente opostas, adversas, e tudo isso dentro de um mesmo território. É um desafio muito grande para a nossa equipe. Temos uma grande incidência de condomínios de médio e alto padrão, temos uma região composta quase que exclusivamente por servidores públicos atuantes e aposentados. Temos uma região bem mais vulnerável, com famílias necessitadas e carentes. E o nosso maior diferencial, uma aldeia indígena urbana. Sim, nós temos esse privilégio entre nós. A aldeia Marçal de Souza, fundada na década de 90, é a primeira aldeia urbana do país. Ela é habitada por 750 indígenas das etnias Guarani, Caduel, Kaiowá, Terena, Ofaié e Chavante. Eu sigo agora com os slides da unidade. Meu Deus, escondi o controle do menino. Vamos lá, a gente vai apresentar os dados. Eu trouxe comigo hoje o Dr. Mário, ele compõe a equipe atual, não foi o médico que inaugurou a nossa unidade, a gente teve uma rotatividade bem grande de profissionais de nível superior. Ele está hoje, desde agosto na unidade, mas veio representando, tá? Veio, caso eu pare de respirar, ele veio aqui para me ajudar.
Então, vamos lá, gente. Eu gostei, porque tem muitos médicos, enfermeiros, né? Então, estou no lugar ideal para passar mal aqui hoje com vocês. Antes de começar, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade da secretaria de estar aqui. A gente fica nervoso, é ruim, você está sendo avaliado, mas eu fiquei tão feliz de ver gente que eu não via faz tempo e gente que eu gosto e que eu sei que gostam de mim, que dão atenção e que estão torcendo por nós, que tiveram com tanto medo quanto eu estou agora. Mas é bom vocês se encontrar, mesmo sem poder beijar e abraçar, você se sente acolhido, sabe? Eu adorei ver o pessoal aqui hoje. Obrigada. Então, vamos lá, gente. Vamos avançar. Essa é a foto atual da nossa equipe atual, não foi a equipe que inaugurou, mesmo porque aqui nós temos 29 servidores, nós inauguramos com metade, né? Vamos lá. A nossa ficha técnica, o nosso mapa de área de abrangência. Eu cometi um pecado aqui. Esse mapa, ele é atual, ele é de hoje, mas nós não inauguramos com esse mapa assim. A gente inaugurou com essa parte mais cor-de-rosa, foi a nossa primeira parte, tá? O restante veio logo depois, conforme a equipe foi sendo montada. Essa é a nossa pirâmide populacional. Do lado esquerdo, a estimativa da CESAL, e do lado direito, os nossos cadastros, que, como a maioria das unidades de Campo Grande, está no número baixo, mas está caminhando, ok? Esses são os nossos números, então, os primeiros. A nossa população, na área de abrangência, é uma população estimada de 7.923 pessoas, na época, em agosto, com 2.390 cadastrados, representando 30% mais ou menos. Desse pessoal cadastrado, 14% possui plano de saúde. Eu vou apresentar para vocês os dados da equipe Sônia Regina. Vou abrir um parênteses aqui para explicar para vocês quem foi Sônia Regina e por que a gente deu esse nome à equipe. Ela era ACS da, então, UBS Tiradentes, compunha esta equipe, que veio do Tiradentes para assumir a USF Arnaldo, sofreu muito com uma doença, se eu não me engano, autoimune, e infelizmente veio a óbito um pouco antes da inauguração da nossa unidade. A família dela mora em frente à nossa unidade, então a gente quis fazer essa homenagem a ela. O carteirômetro, apesar de estar zerado aqui, eu não coloquei os dados porque não são oficiais, a gente não tem isso anotado, foi como a doutora Ariane falou, é uma coisa que a gente percebeu que precisa fazer daqui para frente. O DIU a gente não insere mesmo, ainda. Mas suturas, drenagem, lavagem de ouvido, a gente faz. E a remoção de unha ainda não, tá? Sobre o levantamento do nosso CISREG médico, ele está um pouco mais completo que a maioria das outras unidades, mas eu sei que é porque a gente tem um quantitativo pequeno para o primeiro semestre, então eu pude fazer uns cálculos e umas avaliações um pouco melhores, tá? Esse é o quantitativo que nós tivemos, e tínhamos, à época, um solicitante, um coordenador e um regulador, apenas um médico que atuava lá. As 5 consultas do primeiro semestre, que já não condiz mais com as de hoje, está muito diferente, mudou quase que 100% desse quadro. Era urologia, cardiologia, ginecologia, dermatologia e oncologia, infelizmente. Eu consegui calcular esse tempo médio porque eu peguei um por um, coloquei a data da solicitação, a data do agendamento, data da solicitação, data do agendamento. E eu sei que é muito complicado para uma outra unidade muito maior fazer esse tipo de cálculo. Mas foi como a doutora falou, tem que ser manual. Os 5 exames mais solicitados à época é o raio-x, o eletro, abdômen total, transvaginal e mamografia. O CISREG da Odonto, nós tínhamos uma solicitação, que continua pendente, era apenas um solicitante, um coordenador, e não tinha regulador, não tem ainda, na verdade, de odonto até hoje. Essa solicitação era prótese total superior, é uma e ainda continua na espera. A época são 2 meses, porque ela é de abril e a avaliação foi até junho, né? Os exames mais solicitados, não tem o dado disponível, porque não tinha nenhum dado solicitado, nenhum exame lá, tá bom? O balanço da ouvidoria. Nesse primeiro semestre, nós tivemos 11 ouvidorias, sendo 4 elogios, representando 36%. Todas elas foram respondidas.
As reuniões do conselho nós não tivemos ainda, nós não conseguimos montar o nosso conselho até o momento, mas a Vanderleia já está falando comigo alguma coisa, muito em breve a gente vai ter. E a mesma coisa com a questão da reunião das lideranças comunitárias, a gente não teve tempo hábil antes que tudo isso acontecesse para a gente fazer o contato e promover algum tipo de ação e intervenção junto a eles. Por isso, as nossas ações intersetoriais, eu não tenho nenhuma, mas eu fiz questão de colocar aqui as ações unilaterais, as que a gente fez, a que a nossa equipe fez. Eu acho importante ressaltar isso também, mesmo que tenhamos feito sozinhos. Nós fizemos aplicações de vitamina A na aldeia, fizemos testagem rápida para o Covid em massa, fizemos avaliação do pé diabético, mesmo durante a pandemia. Isso é um mérito da nossa enfermeira à época, e ela prestou muita atenção nisso, diferente de muitos. Nós temos vários indicadores, né? Ela se preocupou muito com a questão do pé diabético, e ela falou: Vanessa, mesmo com a questão da pandemia, a gente faz tudo dentro do protocolo, vamos fazer, eu acho importante. E aí a gente fez algumas ações de pé diabético, eu achei legal ressaltar, visto que o diabetes é uma complicação muito ruim, né? Uma coisa que a gente mal consegue acompanhar e que tem muito, infelizmente, pelo menos no nosso território. Essas ações normalmente são feitas pelas enfermeiras e ACS, e hoje em dia nós temos muitos acadêmicos que nos ajudam. Aqui tem algumas fotos da testagem em massa que foi feita lá na aldeia Marçal de Souza, e eu quero abrir um novo parênteses aqui, e elogiar e parabenizar minha equipe de ACS, que tiveram uma ideia brilhante para aumentar o número de cadastro do nosso território. Foi uma ideia deles, uma iniciativa deles mesmo, de montarem, eu ajudei a montar uma ficha, um cadastro, né, um guia, para eles entregarem nas casas e condomínios para aumentar. Só que, mesmo assim, não estava dando adesão. E aí eles pediram autorização para a enfermeira, levaram os acadêmicos para as ruas, e lá eles fazem testagem de glicemia e aferição de PA. E daí eles estão conseguindo aumentar esse número de cadastros toda vez que faz essa ação. Essa ação acontece semanalmente. Já tem algumas semanas que nós estamos fazendo e os resultados são impressionantes. A avaliação dos óbitos maternos. Nós tivemos 2 casos, nenhum de óbito materno, 2 de óbito fetal e 2 de óbito infantil. Esses casos foram discutidos no comitê, mas não chegou ainda a resposta para a gente. Como a enfermeira Margarete falou, em breve deve chegar, né? Visto que não chegou, a gente também acabou não discutindo a resposta deles junto à equipe. Nós discutimos apenas em reunião de equipe, e aí discutimos e vimos que uma forma muito eficaz de tentar evitar fazer a consulta e a visita domiciliar no período preconizado de até 5 dias pós-parto. O atendimento em domicílio, nós temos 39 por parte do enfermeiro, não temos por nível médio, no primeiro semestre a gente não conseguiu fazer, registrar, na verdade, foi um problema aqui de digitação. De serviço social tivemos 28, do profissional médico nenhuma, e da odontólogo também nenhuma. Essa do profissional médico também é uma questão de digitação, mas eu não consegui tirar esse dado, formalizar esse dado para vocês, então ficou zerado mesmo. E a da odonto está zerado. A testagem, o teste rápido na unidade, nós não tivemos nenhum T1 positivo, então não teve T2. Tivemos um positivo para hepatite e o PCR-RNA a gente não faz. A sífilis gestacional, nós tivemos 2 casos, os 2 100% acompanhado, 100% tratado, o que reflete em 0 caso de sífilis congênitas. A tuberculose, nenhum caso em 2020. Na verdade, nós tivemos 2, um se mudou e o outro abandonou o tratamento, tá? Então, ficou 50% ali de... e aí, agora... O que você falou? Não, teve esse caso, acho que agora precisa.
E aí a gente vai ter que retomar o tratamento desse paciente que desistiu, tá? Então ficou em 50% a proporção de abandono. Não tivemos óbitos. Na questão de Hansen, não tivemos dados ainda, não detectamos nenhum paciente. No primeiro semestre, agora no segundo a gente já tem um. Essa é a foto da equipe Sônia Regina. Eu vou passar a palavra agora para o Dr. Mário, que vai defender a equipe dele. Obrigada, pessoal. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Mário Sérgio. Eu entrei na equipe agora faz somente 3 meses, né, que eu fui transferido. Estou na área na prefeitura nesse ano, então entrei em março para poder estar trabalhando junto à prefeitura. Minha antiga unidade era o Macaúbas, fui transferido agora há pouco para o Arnaldo. Então, essa é a nossa equipe, é composta por um médico preceptor, uma enfermeira, e 2 técnicos e 5 ACS. Então, essa é a nossa área de atuação. Então, uma área não tão carente como as outras, em comparação às outras áreas, como o Marçal, como e o Dalva de Oliveira. E a gente tem uma população também predominantemente aqui de servidores públicos, tá? Então, servidores públicos aposentados ou atuantes. Então, como eu falei, meu nome é Mário, eu sou médico preceptor, acompanho sempre comigo três alunos internos da UFMS daqui, do 5º ano, que ajudam bastante na nossa equipe. E é isso, a gente tem o dia da reunião semanal, normalmente acontece às terças, das 7 às 9, para a gente definir condutas, definir ações para essa região. E aí, voltando aos números de pessoas cadastradas, né, a gente ainda sofre um pouquinho com essa quantidade de pessoas cadastradas. Do número total, a gente tem 1.896. Dessa quantidade, a população mais abrangente, ela se considera autoproclamada branca, com 71%, seguidas da população parda, de 22%. O número de crianças de 0 a 1 anos é de 13, então a gente faz acompanhamento das pessoas um pouquinho mais idosa também, são 310. Então, pessoas com menos de 60, 84%, e pessoas com 60 anos ou mais, 16% cadastradas, tá? Número de pessoas deficientes também, a gente tem 165. Então, vamos lá. A gente não conseguiu dados das pessoas, das famílias cadastradas do Bolsa Família, a gente não conseguiu esses dados. Não tem... Como é? Foi tudo governo. O Bolsa Família, a gente não participou da primeira vigência do primeiro semestre, porque quando a gente inaugurou a unidade já estava aberta a vigência. Então a gente começa com os dados daqui para frente, tá? Obrigado, Vanessa. Vamos lá. Então, a parte de doenças crônicas, então a gente tem hipertensos com uma estimativa do distrito de 350, dos cadastrados a gente tem 165, então mais ou menos 46% do percentual dos cadastrados, mas fazemos acompanhamento de 100% desses cadastrados, tá? 165 fazem acompanhamento com a gente. Dos diabetes, a estimativa é de 106, cadastrados com a gente são 102. Fazemos também acompanhamento 100% desse pessoal cadastrado com diabetes, tá? A gente não tem dados porque não correlacionou com o laboratório, tá? A gente não conseguiu pegar esses dados com o laboratório das pessoas com a hemoglobina glicada abaixo ou igual a 8%, então a gente não tem para esse cadastro para esse primeiro semestre. Dos números de pessoas com pé diabético, a gente fez essa ação com a enfermeira, tudo, com a Verusca, né? Ela da minha equipe, a enfermeira Verusca, e a gente conseguiu realizar um total de 102 pessoas avaliações do pé diabético, tá bom? E pessoa total de amputação, deu 0 pessoas amputadas na nossa região. O número de gestantes com pré-natal encerrado, a gente fez 3 nesse primeiro semestre. Doutor Mário. E gestantes com menores de 20 anos, apenas 1. Tá? Doutor Mário. A gente conseguiu fazer 100% das consultas de gestantes, com acima de 6 consultas ou mais do pré-natal dessas gestantes. Proporção de gestantes com o pré-natal iniciado até a 12ª semana foi de 66%, a gente é um pouquinho abaixo da meta. E o percentual de gestantes encaminhadas para visita
a partir da 28 foi 100%. E a de alto risco, a gente conseguiu também ter 100% no primeiro semestre, de acompanhamento dessas gestantes. A equipe do NASF, a gente até o primeiro semestre a gente não tinha uma equipe do NASF, a gente está começando, acho que não faz nem um mês que a gente conseguiu estar implantando, então, a equipe do NASF, então a gente já está entrando em contato, agendando já alguns atendimentos com a equipe total, e revendo os CISEGs, tudo, isso é bem legal. Eu tinha um pouco de coisa na antiga unidade, mas agora está bem legal para a gente poder organizar certinho essa equipe. Então, até o primeiro semestre a gente não tinha. Os indicadores de produção. Então, a gente no primeiro semestre, com a consulta de enfermagem de risco habitual, a gente conseguiu 106, tá? As consultas médicas foram de 68, então 4 consultas para 100% das gestantes, foram no primeiro semestre 68. As visitas domiciliares na primeira semana pós-parto com a equipe de enfermagem foram 13, e consultas de puerpério 13 também. As consultas de odontológica gestante, a gente conseguiu fazer 13 também no primeiro semestre. Tá bom? Programação de meta, então, atendimento ao idoso, a gente conseguiu no primeiro semestre 640, então a gente atende bastante a população idosa lá naquela região. E as consultas da programação e meta, as consultas de enfermagem e hipertensão, então, uma consulta por ano, pelo menos, foram de 227, consulta de enfermagem em diabetes 166, consulta médicas de 99, consulta médica em diabetes 62. E avaliação do risco diabético, como a gente falou anteriormente, 102. A saúde na criança, então, consulta da enfermagem, com crianças menores de 2 anos, de 0 a 1 ano, a gente conseguiu 32 consultas. Consulta médica em puerpecultura, 4. Consulta médica em atenção básica às crianças menores de 4 anos, 45. E consulta do recém-nascido, com a realização do teste de pezinho, 1 consulta. Consulta farmacêutica, a gente não tem nenhum registro, porque nós não temos farmacêuticas lá, então a gente não realiza esse tipo de serviço, tá bom? Como já foi falado também, os testes rápidos, tá? A gente fez o teste rápido de HIV durante todo desde o período de fevereiro, tá? Somamos aí fevereiro 20, março 9, 17, 10 e 11. A testagem para o teste 2 de HIV a gente não precisou realizar, porque nenhum deu positivo no primeiro teste. Os de testes de sífilis, a gente também manteve um de 20 testes em fevereiro, 5 em março, 18 em abril, 10 em maio e 13 em junho. Se repetindo quase que a mesma coisa nos outros meses, daí, tanto para hepatite C quanto hepatite B. Número de gestantes também, então, com 6 ou mais consultas pré-natal, a gente teve esses números referentes a cada mês, tá bom? Então, fevereiro 9, março 14, abril 9, maio 4 e junho 7. E os dados do Previne Brasil, então a gente vai demonstrar aqui. Então, a gente só tem dados do primeiro e do segundo quadrimestre, tá? Então, a gente está com alguns índices abaixo da meta do parâmetro preconizado, mas atingimos a meta de 60, então, proporção de gestantes, pelo menos 6 consultas pré-natal, 60% também da proporção de gestantes que realizaram os exames para sífilis e HIV, também abaixo da meta. A proporção de gestantes em tratamento odontológico também abaixo realizada da meta. No primeiro quadrimestre, a gente conseguiu realizar 13. Tá bom? Cobertura de exames citopatológicos, a gente também está abaixo. Então, realizamos no primeiro quadrimestre 1 e no segundo 3. Fizemos uma meta de 40%. Então, a cobertura vacinal foi, eu acho que a gente conseguiu bastante se comparar com o parâmetro, tá? 95%. A gente realizou no primeiro quadrimestre 50% e no segundo 69%. Tá bom? Percentual também agora da hipertensão com pressão arterial aferida em cada semestre, a gente fez apenas 50%, no primeiro quadrimestre 163 e no segundo 104. E de diabéticos com hemoglobina glicada, a gente fez no primeiro quadrimestre 102 e no segundo 72. Agora é a equipe da Odonto, que ela não pode se... Quer que eu fale? Não, posso falar. Vamos lá. Essa é a nossa equipe de saúde bucal, que inaugurou a unidade. A doutora Aide e a Maria Beatriz, a SB dela. A doutora Aide viria hoje conosco para representar o odonto, mas ela, por problemas pessoais, não pôde comparecer, então eu vou representá-lo, ok? A nossa equipe de saúde bucal, a nossa unidade é composta, na época da inauguração, por uma equipe de saúde bucal, tendo um equipo
e uma equipe de unidade de saúde da família. A doutora Aide e a Beatriz compõem essa equipe. Não fizemos ações com os escolares. A questão do diagnóstico precoce, com as ações educativas, foram feitas individualmente, não deixou de fazer, assim como o acompanhamento das gestantes, também foram individuais. No número de extrações, não tivemos nenhuma no primeiro semestre, não fizemos as escovações supervisionadas de rotina, né, que a unidade que Campo Grande sempre fez com o PSE. A nossa cobertura é de 100%. A razão entre os tratamentos concluídos e as primeiras consultas no primeiro semestre estava em 36,5%. A cobertura de primeira consulta odontológica programada, o número de primeira consulta sobre o número de população da área descrita cadastrada na unidade estava em 3,43%. Essa é a foto de todas as pessoas que já passaram pela unidade. Eu fiz questão de colocar uma foto com cada médico, com cada odontólogo, enfermeiro que passou por lá. E é isso. Foi, acho que, a apresentação mais curtinha que vocês tiveram, mas a gente fez com carinho e tentou colocar aqui todos os dados solicitados. Obrigada, pessoal. Boa tarde.